E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento desse sextou, um sextou aí de uma semana mais curta pós-carnaval, hoje dia 16 de fevereiro. Vamos acompanhar aí a movimentação desse índice, mapear o cenário aqui que a gente estava visualizando, as operações que a gente conseguiu aqui fazer no mercado de hoje, rendeu aí bons movimentos, perto dos dois últimos dias, né? Que a gente teve dias bem travados, esses dois últimos aqui, ó, da quarta e de ontem também. Foram pregões bem mais estreitos hoje, o preço conseguiu andar um pouquinho mais. Vamos junto visualizar aí o cenário do índice e o cenário do dolinha. Antes, deixa aí o dedinho já no like para ajudar a entrega desse conteúdo aí, a divulgação, o YouTube vê que esse é um conteúdo legal, relevante aí, que pode ajudar mais pessoas. Bom, pessoal, começando índice futuro 60 minutos, a gente já tinha mapeado esse cenário aqui, ó, desde ontem, essas extremidades, essa região aqui, ó, de resistência, uma região de resistência. A gente tentou fazer o rompimento dessa região, acabamos falhando esse movimento, não conseguiu dar continuidade onde deveria. Jogou para o pé desse movimento, dessa lateralização aqui, região, a zona de suporte, preço bateu aqui de novo, recebeu defesa compradora. Então por isso é bastante importante a gente sempre mapear as regiões e também a gente identificar se o preço está esticado ou não. Para isso que a gente utiliza as médias no gráfico. Então dentro da nossa metodologia, média de 8, média de 20, média de 200, todas aritméticas aqui para a gente rastrear o preço. E quando o preço chega nessa região, afastado do seu preço médio aqui, de 8, de 20, de 200 períodos, a gente tem uma fraqueza no movimento para conseguir fazer esse rompimento. Dessa maneira que a gente lê o operacional. Existe a possibilidade de romper? Existe, o mercado ele é soberano, mas existe uma menor probabilidade. Então a gente trabalha com probabilidades dentro do mercado. Qual é a ação do preço a chegar numa região compradora de maneira afastada? Retornar aqui para o seu preço médio. Primeira média, primeiro paraquedas da tendência que a gente tem, média de 8, ela foi ultrapassada. Qual que é o próximo paraquedas que a gente tem? A média de 20, aconteceu ontem aqui, ó, nós buscamos a média móvel de 20, o nosso paraquedas reserva aí da tendência de baixa, as médias inclinadas aqui, ó, para baixo, sabendo que o fator mais importante sempre vai ser o preço, né? O preço é o principal aí, fator de análise nosso para tomada de decisão, e aí a média vem o que? Para auxiliar nessa tomada. Nós agredimos e vencemos a média móvel de 20, média móvel de 8 já virou para cima ontem, no final do dia as médias se cruzaram aqui, ó, invertendo esse cenário, a 8 por cima da média móvel de 20. O último paraquedas dentro do nosso operacional é a média móvel de 200 aritmética, que foi aí o potencial alvo de hoje do mercado, já que a gente tinha superado essas médias. Então a gente começou o nosso dia mapeando tudo isso, enxergando essa possibilidade de movimento dessa seguinte maneira. Aqui a gente tem um fundo formado, tentativa de compradores, um cenário de um fundo ascendente e o rompimento dessa região aqui que a gente estava até visualizando no vídeo de fechamento de ontem. Esse fundo aqui acabou sendo o que? Uma região de topo, ou seja, um suporte virando resistência. Então o suporte virou resistência até que conseguiu ser rompido aqui com esse gap de alta. Então essa região para nós que era o que? Antes era resistência, antes era suporte, né? Antes aqui era suporte, virou resistência para o lado de cá. Após ela ser rompida, ela vai voltar a atuar como nível de suporte. Então já fica aí o primeiro ponto para a gente pensar e analisar, né? Mas antes da abertura a gente não sabe, né, como que o mercado vai abrir, para que lado que ele vai abrir. A gente tem simplesmente o que? Um invisível aqui, ó, do nosso lado direito. Então como que a gente sempre mapeia aqui o movimento, né? Eu vou mapear de acordo com o que eu tenho de gráfico de informação para trás aqui desse movimento. Então pensando para a abertura desse movimento, o que a gente começa o dia aqui mapeando o cenário? Eu começo mapeando o movimento aqui que eu estou retornando. Se eu estou tendo uma força compradora desse movimento aqui, eu estou entrando dentro do movimento vendedor. Então eu tenho um movimento vendedor menor, eu tenho um movimento vendedor intermediário, eu tenho esse outro movimento vendedor e o movimento vendedor inteiro. Não sei qual vai ser o nível de profundidade dessa correção compradora. Por isso que eu vou mapeando sempre o que? O menor. E aí o preço ele amplia sua correção, eu pego a pernada maior e conforme ele for ampliando sua correção do lado positivo, eu vou aumentando a minha unidade de medida aqui das pernadas. Então começamos aqui esse movimento
No pregão de ontem eu estava mapeando esse cenário aqui menor. Quando a gente abre rompendo todo esse cenário, eu amplio um pouco mais aqui esse nível de correção. Essa ferramenta do Profit, ela me irrita, ó, que essa linha, ela tá azulzinha. E eu já arrumei isso várias vezes e o Profit simplesmente volta com essa luz, com essa linha aqui, ó. Definir como padrão, ok. Aí, ó, agora sim tudo preto. E aí, era justamente as retrações desse movimento que eu estava acompanhando, caso ele fosse abrir, dando continuidade aqui na sua correção do lado positivo. Outro cenário que eu também poderia mapear, esse movimento aqui, ó, caso fosse rompido e desse continuidade para cima, a gente está ativando esse V aqui do mercado. Então a gente tem alvos de Fibo, a gente pode pegar ou a projeção desse movimento ou o espelhamento. São alvos muito similares porque a região aqui, ó, vai ser a mesma, né? Vai mudar alguns ticks aqui desse movimento. Então a gente pode pegar a projeção ou o espelhamento desse movimento. Para o quê? Medir o mercado, possíveis alvos, né? Além do paraquedas reserva média móvel de 200, a gente tinha retrações desse movimento e também alvos de Fibo. Então, cenário totalmente mapeado aqui com as possibilidades de movimentos. E não é porque o mercado veio realmente buscar essa região aqui de alvo, ou então tá indo aqui embora agora para essa região de topo junto com esse terceiro alvo, que o mercado tá pronto, que a gente consegue visualizar isso, né? Todos os dias de manhã, postei isso hoje nos meus stories, eu entro aqui, ó, no Discord, no nosso servidor aqui onde a gente opera todos os dias juntos, compartilhando um link onde eu entro ao vivo com a galera, ó, 8h41 da manhã, para fazer um panorama do mercado. E a gente vai juntos ali mapeando tudo. Depois eu vou mandando, olha só, 10 minutos depois, a gente já estava visualizando bastante coisa junto. Eu fui enviando os prints dos cenários que eu estava mapeando. Então, ó, cenário aqui mapeado para o índice futuro, para abertura. Pontos para ficar ligado aqui, atento, ó, a essa troca de polaridade, que nem eu comentei, aqui era suporte, aqui acabou sendo resistência. Rompendo esse nível, ele volta a atuar como suporte. Alvos de Fibo, junto com retrações desse movimento aqui de queda, além da média móvel de 200 aqui em cima como potencial alvo desse movimento. Isso caso o cenário abrisse para cima. E caso o cenário abrisse para baixo, qual era o nosso ponto aqui de mapeamento? Eu ia mapear o seguinte, índice abrindo aqui, ó, perdendo esse fechamento de ontem, ele voltaria a agredir essa região de fundo, um cenário um pouco mais difícil de trabalhar na ponta da venda, porque eu teria níveis de retração desse movimento aqui altista e toda essa região compradora aqui para atacar na venda. Então é uma venda praticamente de pré-rompimento de um suporte. A gente estava respeitando aqui, ó, níveis de projeção de Fibo. Então o primeiro alvo de Fibo já havia sido atingido nesse fundo aqui. Eu tinha segundo alvo de Fibo aqui, caso o preço ele abrisse em gap de alta e de baixa e conseguisse romper, ele teria essa região de alvos aqui que a gente acompanharia. Mas não foi esse o cenário, isso daqui também foi mapeado aqui, ó, o cenário caso a abertura fosse de queda, retrações desse movimento, então todo o cenário aqui, como sempre, mapeado pré-abertura. Como o cenário abriu em gap de alta, o que a gente vai olhar? As retrações desse movimento maior, para localizar possíveis paradas de preço. Então a primeira tentativa de parada acontece na primeira barra, mas ela não foi acionada. Foi aqui meu primeiro trade na venda. Se eu for lá para o ativo vigente, a gente tem uma leve distorção no Fibo. Eu prefiro operar sempre o INJ. É a mesma retração, ó, do mesmo movimento. Olha lá. Só que altera um pouquinho aqui a dinâmica dos preços. Então eu como opero no J, eu fiz um trade aqui de venda nesse teste desse 61%. Aqui, ó, pelo cenário desse 1 minuto. Ele faltou aqui um tique para pegar minha parcial de 200 pontos. Ele voltou e me tirou no 0 a 0. Esse foi o primeiro trade do dia na rejeição dessa região. Eu queria justamente buscar um retorno. Meu alvo era 200 pontos, meu stop era de 150 pontos. Então, um risco retorno aí positivo. Preço faltou um tique aqui para pegar a minha ordem, acabou voltando e eu protegi essa operação, não quis ficar segurando, preço acabou indo embora. Aqui eu fiz uma nova venda, então o preço esticou mais uma vez. Aqui eu efetuei uma nova venda, ele chegou a andar mais uma vez, me tirou. Então insisti aqui um pouquinho nesses pontos vendedores, já estava aqui com o preço mais esticado, cenário pelos 5 minutos, ó, todo afastado das suas médias também, com a 200 aqui embaixo, a 20, um afastamento mais duplo, não. Nesse primeiro momento eu não peguei essa pernada compradora,
Tentei por 2 vezes vender, o preço não veio. Eu abandonei as vendas nessa região e deixei o preço realmente seguir. Não consegui abraçar essa comprinha aqui, ó, que foi um cenário comprador. A gente percebe que vendedores nessa região estão bem fracos, não estão conseguindo produzir movimentação, todos os fundos estão ascendentes. Eu já estava um pouco mais desconfortável pelo preço não fazer nenhum pullback. O preço estica. E aí nesse momento, além das retrações que a gente estava acompanhando, a gente tinha aqui, ó, vou colocar no 15 minutos, alvos dessa projeção aqui, que a gente já tinha mapeado lá no começo do dia. Então, quando a gente passa essa região, a gente tem essa região aqui para ser buscada, né? Alvo de 100% de FIBO, ó, na casa dos 130,725. Perdi essa primeira puxada, aguardei a correção, o preço volta, ancora na VWAP, média móvel de 20, média móvel de 8, as duas aqui apoiadas e paralelas, todo o cenário bem paralelo, mas o que eu estava um pouco resistente a essa amplitude gráfica aqui, ó, esse distanciamento da 20 com a 200, não deixa o movimento saudável para um possível grande movimento. Eu já tô com um cenário grande, então eu vou esperar um movimento grande quando eu tenho o cenário das médias próximas aqui, ó, comprimidas. Esse cenário de afastamento de 20 e 200 já me deixa desconfortável. Então era por isso que eu estava um pouco mais resistente em querer trabalhar na ponta da compra nessa região. Quando o preço volta para testar a VWAP aqui de novo, região aqui não havia sido testado em nenhum fundo anterior, com a média de 20 ainda apontado para cima e deixa essa barra sólida aqui, ó, de ignição engolindo, praticamente um bull 180 aqui, foi onde eu fiz a compra. Fiz a compra aqui, mas entendendo desse cenário mais amplo. Por conta disso, nas renovações de máxima aqui e alvo de FIBO, eu já tirei grande parte aqui dos meus contratos e enforquei um pouco mais perto o preço. Deixei protegido abaixo dessa barra número 43, porque também já estava próximo ao horário de notícia. Hoje às 10h30 a gente teve divulgação do índice de preço, o IPP, índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos. Era justamente o horário de formação dessa barra número 45. Nós já havíamos atingido o alvo de FIBO. Aqui era uma região muito importante que pelo 15 minutos eu tinha essa média móvel de 200 em confluência com esses alvos. Pelos 60 minutos eu tinha média móvel de 200 também nessa região. Então era uma região bem forte, com o preço chegando bem esticado nessa região. Olha só, pelos 5 minutos não havia testado média móvel de 200, estava ancorado somente pela média móvel curta, uma média um pouco mais fraca. Pelo 2 minutos eu estava aqui conseguindo conduzir o movimento, mas o cenário já estava num estado mais amplo, distanciamento para 200. A 200 ainda não havia sido testada no dia. O mesmo cenário pelo 1 minuto. Pelo 1 minuto eu também estava com a 200 aqui embaixo, ainda não havia sido testada. Então nessa região aqui eu vim apertando o meu preço, o meu trailing stop na ponta compradora. No horário da notícia, eu não consegui virar a mão nem vender aqui. Eu estava protegido, o candle deu essa rasgada, me tirou da operação comprada e eu tive que aguardar um gatilho, porque eu também não vou sair vendendo esse tamanho de barra. Onde que eu coloco o stop dessa barra? Aqui em cima. Para vender um tamanho dessa barra aqui, ó, quantos pontos a gente tem? Pô, 470 pontos. Se eu tomo um stop de 470 pontos, eu tenho que entender que, pô, vou devolver muito do meu lucro. Eu vou ter que entrar com uma mão muito menor, eu que tenho uma capacidade de malear a quantidade de contratos. Mas vamos supor que a pessoa opera um contrato. Às vezes ela pega uma operação aqui, ó, de 100, 200 pontos, ó, 150 pontos praticamente até o alvo de FIBO, ou então 200 pontos. Aí ela vai aceitar um stop de 400, vai levar tudo que ela fez e deixar aquilo que ela tinha feito da maneira negativa. Então eu não pego uma operação com um stop tão grande assim. Não gosto de pegar esse tipo de entrada, né? Por conta disso, eu não vendi nessa barrona elefante, é uma clearing bear. Ela elimina toda essa zona de negociação. Eu estou dentro desse cenário amplo, então tudo isso, essa força desse movimento me indica o quê? Que eu posso retornar para a média móvel de 200, eu posso comprimir de novo o cenário. Eu estou querendo esvaziar o meu pulmão que está cheio aqui, ó, de ar, para voltar a ficar comprimido. Dessa maneira, o que eu faço? Pô, tá abrindo volatilidade. Quando o preço começa a abrir volatilidade, é no momento onde eu vou diminuir o meu time frame para conseguir, dentro da volatilidade, localizar por oportunidades de venda com stops mais baratos. Então eu desci aqui o cenário para 1 minuto. Foi onde eu fiz a minha venda nesse pullback. Foi um pullback rápido, um pullback aqui, ó, de 2 barras.
Eu acabei trocando polaridade aqui com a região da VWAP também. Antes o que a VWAP era compradora, agora virou vendedora. Eu tenho essa barra de apoio aqui de muita potência. A primeira anulação dos compradores eu entrei vendendo. Então na eliminação dessa barra número 93, foi o meu gatilho vendedor nessa barra aqui, ó, 95, com stop aqui em cima. Mesmo usando o 1 minuto, que é o time frame super rápido, acabou gerando um stop não tão barato, né? Ó, 180 pontos, 190 pontos de stop nessa entrada. E aí a gente vem entrando dentro do que? Do movimento comprador. Eu tenho alguns alvos que eu gosto de buscar dentro desses movimentos. Quando a gente começa a entrar dentro desse movimento, deixa eu deletar aqui as retrações, vou botar aqui nos 5 minutos para a gente ampliar o cenário e conseguir visualizar mais macro, né? Deixei o cenário de rejeição aqui pelos 5 minutos, estava bem alinhado, afastado, o preço dá essa rasgada. Deixei o cenário aqui de rejeição pelo 2 minutos aqui em cima, preço dá essa rasgada. Eu começo a voltar para dentro desse movimento comprador aqui todo, né? Então posso pegar retrações dessa máxima com a mínima, dessa máxima de hoje com a mínima de ontem, eu estou retornando para dentro desse movimento comprador. Além disso, eu também estava monitorando retrações desse Fibogap aqui, ó. Era o meu movimento prévio de alta e depois sobre o dia todo. Esses dois Fibos eu estava monitorando. Eu fiz algumas parciais nessas regiões aqui, ó, de 61%, próximo com a mínima do dia. Também era região de média móvel de 200 aqui, ó, do 1 minuto. Foi uma primeira região aqui onde eu fiz algumas parciais. Quando o preço decide rasgar tudo, eu venho aqui para os 2 minutos. Eu também projeto essa volta em A para baixo. Segundo alvo aqui foi utilizado e ele veio cravar retração aqui de 61%. Tinha um pouquinho aqui para baixo o terceiro alvo, mas ele segura nessa retração da mínima de ontem com a máxima de hoje. Praticamente no tique, num barra, ele veio aqui, ó, nessa sequência infinita, né? Olha quantas barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras consecutivas. Eu usei, como ele veio em linha reta, um movimento praticamente de mais de 1000 pontos aqui, eu usei a própria média móvel de 200 como saída da minha operação. Não conduzi, o preço já estava bastante distorcido, ele podia parar a qualquer momento, eu quis colocar realmente no bolso, que foi uma baita de uma operação aqui, ó. Essa venda até a 200, 450 pontos, praticamente em linha reta no barra. Quando ele atinge essa região, a gente deixa armado aqui um cenário de um CDB. Essa barra número 56 aciona a compra em cima desse 61 com a entrada na violação do 55. Depois ainda deixa um fundo ascendente. A gente falha em renovar as mínimas. Essa barra número 59 gera uma BT kamikaze, uma BT torpedo, deixando esse retorno, virando de novo esse movimento. As barras voltam a ficar sólidas. Duas barras praticamente engolem todo esse movimento aqui para trás. Ou seja, onde está a força desse movimento? A direção da média móvel maior aqui, ó, a média móvel de 200 apontada para cima ainda, é a maior das tendências aqui que eu tenho. Volta a força compradora. Eu organizo o meu preço aqui, ó, para alinhar mais uma vez as médias, média de 200. A média móvel de 20 para mim sinaliza um cenário comprador. Então, o foco ideal aqui é buscar pelas compras, né? Tenho aqui alguns cenários, ó, de o que? Fundo mais baixo, fundo mais alto. Eu já alinho aqui, ó, dentro dessa lateralidade para dar sequência no movimento. Quando que o preço consegue seguir? Quando eu tenho a 200, a 20 e a 8, ambas alinhadas e paralelas. Preço deixa aqui, ó, para nós essa barra 91 e 92 aqui de gatilho de saída de movimento para voltar e buscar a máxima anterior. Então a gente já sabia que era uma região importante. Depois dessa pancada na ponta da compra, a gente volta de uma maneira bem cadenciada. Olha só os 5 minutos. Como isso daqui para mim, ó, não demonstra força nenhuma. O que demonstra força para mim? Eu olhar para esse movimento ou olhar para esse movimento todo aqui, ó. Então, se eu estou vendido dentro de um movimento desse, eu tenho que ficar bastante esperto até o momento onde vão surgir novos compradores. Onde que surgem novos compradores? Nessa região de troca de polaridade, região da VWAP, região também de retração desse movimento aqui, ó, comprador. Se eu for pegar a retração de todo esse movimento, é retração de 61, mais uma vez aqui o 61 segurando. Olha a barrota compradora, essa 65 pelos 5 minutos. Pelo cenário dos 2 minutos, olha só o movimento comprador passando para cima das médias após atingir os 61%. Que horas eu posso comprar? Ou na barra aqui, ó, de ignição de potência, ou após passar para cima da média na anulação dos vendedores com stop abaixo da média móvel de 20.
e o preço realmente, ó, alinha. Aqui eu tenho outro cenário de compra também, bem alinhado, né? Quem conhece aí o operacional, olha para isso, o olho até brilha. Uma baita de uma barra de ignição sólida, uma RBI aqui acionada e o preço simplesmente vai embora. Um cenário de um breakout play também, ancorado pela média móvel de 20, mais uma puxadinha e o preço realmente aqui chega cansado nessa região. Mais uma vez o cenário amplo, por isso que é legal da gente ficar mapeando isso, né, dentro do operacional. A gente fica o tempo todo rastreando esse tipo de movimentação. Cenário acaba gerando essa amplitude, ele volta para comprimir. Ele gera amplitude, ele volta para comprimir. Ele gera amplitude, ele tende a voltar aqui para comprimir o cenário do mercado. Ó, mais uma vez aqui voltando. Então, operacional você consegue aqui rastrear que tipo de operação você vai buscar fazer, que tipo de movimento você vai tentar conduzir e até onde você vai conseguir levar. Então essas foram as oportunidades aqui visualizadas pela gente no índice. Vamos dar uma olhada no Dolinha. Dolinha realmente aqui eu tenho deixado ele mais de lado. Esse daqui foi o cenário que a gente tinha mapeado para a abertura do dólar. Então, como o índice mesmo eu fiz no começo do dia, a gente mapeia as possibilidades de um movimento para cima e um movimento para baixo, já que a gente não sabe o que o mercado vai fazer aqui para a direita. A única certeza é que o próximo candle vai abrir à direita, mas a gente não sabe se ele vai subir ou vai descer. A gente estuda as probabilidades. Então, traçando aqui as regiões de importância, né? A gente já tinha mapeado toda essa região aqui mais macro desse movimento, então regiões aqui de importância, né, de defesa compradora e de defesa vendedora, e essa região aqui intermediária de suporte desse movimento todo. Esse daqui é o último fundo que eu tenho, né, intermediário antes desse fundão aqui maior. Eu tava aqui, ó, pro começo do dia pelos 60 minutos com o cenário alinhado para um movimento mais voltado para o lado comprador. Eu tenho média móvel de 200 aqui por baixo servindo como nível de suporte. Tenho média móvel de 20 aqui também inclinada para cima. Média móvel de 8 inclinada para cima. As três próximas paralelas e inclinadas para cima. Qual era o que eu ia buscar no caso de um movimento comprador? O que eu teria que prestar atenção? Esse movimento comprador, ele está entrando dentro desse movimento aqui vendedor. Então, primeiro ponto aqui a ser analisado são retrações desse movimento. Depois eu posso pegar aqui, ó, movimento de impulsão, correção, continuidade desse movimento, posso pegar projeção desse pivô de alta, caso essa máxima aqui fosse rompida de maneira o que? Confirmada, ou seja, um candle fechar acima dessa máxima aqui. Fechando acima dessa máxima, confirmaria esse rompimento, ativaria esse pivô e a gente buscaria por esses alvos aqui, ó, de Fibo. Então, cenário aqui, ó, projetado para cima, também a leitura dessas retrações desse movimento aqui, dessa queda. Esse foi o cenário que a gente mapeou para a abertura do dólar, que eu compartilhei também aqui, ó, no Discord às 8h51 aqui, antes do mercado abrir. O cenário de venda aqui para mim estava mais o que? Complicado, por isso que eu desenhei dessa maneira. O que eu vou esperar acontecer para vender? Perder o fundo anterior, deixar um topo mais baixo e aí eu localizo vendas. Caso o preço abrisse em gap de baixa, né? Esse seria o cenário. Eu teria que aguardar um topo mais baixo ser formado. Como o cenário abriu dentro desse movimento já empurrando o preço para cima, ele vem atingir essa região de retração de 61%. Pelo cenário micro eu consigo enxergar isso daqui, ó. A gente tem uma saída. O começo do dia aqui foi tenebroso, né? Então aqui para mim, ó, não tem nada, preço costurando as médias móveis, fechamentos para cima e para baixo. Uma alta aqui, ó, num formato praticamente de canal, então não vejo gatilhos sólidos e favoráveis nessa movimentação, tanto que essa barrona aqui, ela é formada no período da notícia. Então saiu lá o IPP às 10h30, formou essa barrona, atingiu região de retração de 61%, preço faz o pullback, não volta na média móvel de 20, tenta fazer mais uma investida e rejeita novamente. Essa dupla rejeição você pode chamar o que? De topo duplo. Você pode chamar de trap, ou seja, uma armadilha no topo anterior aqui, ó. Ele deixa um cenário que é de uma top inteiro, violando a máxima anterior. Ou seja, uma rejeição, uma armadilha. Ele só ativou aqui essa máxima e já rejeitou imediatamente. São candles que você pode vender aqui nessa máxima, nessa barra número 29 dos 5 minutos. Ou pelos 2 minutos, um candle mais barato. Essa barra número 72, que também aqui foi a armadilha, né?
Então o cenário aqui alinhado pelo 2 e pelos 5 minutos. A armadilha feita, acionada, preço simplesmente perde aqui a mínima anterior, confirmando esse cenário de topo duplo. Esse cenário de topo duplo, como que eu posso mapear alvos dele aqui para baixo, né? Eu tenho essa movimentação aqui, então vou pegar o que? O cenário do topo maior com o fundo anterior e vou espelhar esse A aqui para baixo a partir do momento em que ele é rompido. Esse A rompido, a gente tem alvos de FIBO aqui para baixo. Um ponto aqui de venda possível desse dólar foi aqui nessa barra número 91, onde ela faz aqui o alinhamento da média móvel de 20 com a média móvel de 8. O fator empecilho aqui era justamente essa média móvel de 200, que o preço acabou não respeitando, simplesmente esticou, bateu o primeiro, bateu o segundo alvo de maneira direta e veio depois aqui buscar o terceiro alvo, ó, do topo duplo. Terceiro alvo de FIBO do topo duplo acabou sendo realmente aqui o fundo do mercado e o preço volta nessa lesma, né? Olha só o tanto de tempo que ele demorou para andar 15 pontos, simplesmente 3 horas aqui de pregão para andar 15 pontos. Uma lástima aqui essa movimentação do dólar. O único movimento aqui mais legal realmente foi aqui nesse cenário de trap. Ele andou um pouco, ó, mas mesmo assim foram 26 pontos de movimentação. O dólar está num range bastante estreito, tá mais difícil de operar. Hoje, inclusive, eu recebi bastante mensagem referente a isso, que o dólar está num ciclo menos volátil. A gente percebe isso pelo tamanho das barras, tem se movimentado menos. O dólar ele é um ativo de defesa, então você vai se proteger quando você compra ou vende dólar, depende do hedge que você for fazer na sua carteira. E ele é um papel para justamente você se proteger e não ter tanta volatilidade. Ele foi criado, né, dessa maneira. Então tá cumprindo aí a sua premissa com excelência, né? Ranges muito estreitos. Ontem aqui, ó, teve uma volatilidade de 25 pontos. Hoje tivemos uma volatilidade aqui, ó, de praticamente 30 pontos de extremidade a extremidade. Então você tem que identificar como o mercado tá, se adaptar a ele, se adequar a ele e não querer buscar às vezes 15, 20 pontos dentro da sua meta do dia, porque nem sempre o mercado vai andar dessa maneira. Mais uma vez, é por isso que eu gosto bastante de utilizar a Fibonacci junto com a leitura do operacional. Através da leitura do Oliver eu consigo localizar estados de mercado comprimido, mercado expandido, padrões de entrada, leituras de expansão e compressão do movimento. E através do FIBO eu consigo mensurar tamanhos de movimentos, como aqui a gente conseguiu mensurar alvos, por exemplo, desse topo duplo. Independente da volatilidade, os meus alvos vão ser de acordo com o que o mercado está andando, né? Eu tenho primeiro, segundo, terceiro alvo, independente se isso aqui for o que? 10, 50 ou 100 pontos de dólar, a medida vai ser sempre a mesma. Então o FIBO é legal por conta disso e eu incrementei aqui no operacional a leitura com Fibonacci. Então se você quer realmente ter esse operacional também, aprender essa leitura de movimento, tá aqui no link dessa descrição desse vídeo. Nós começaremos a primeira turma na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Tem ali todas as instruções para você entrar em contato comigo se você quer participar aí dessa turma. E é isso, né, meu povo? Bons estudos aí para você no final de semana. Semana que vem a gente volta. Tomara que seja aí uma semana de uma movimentação mais legal, que os gráficos aí soltem o seu freio de mão. Tamo junto.